Olá, seja bem-vinda à Trama das Emoções. Esta é a videoaula da semana 3, aprendendo a reconhecer as emoções básicas. E neste momento vamos iniciar a nossa videoaula com uma frase, né? Nós sempre iniciamos as nossas videoaulas com frases, e essa é uma frase de Carl Gustav Jung, que diz que a emoção é o momento em que o aço encontra a pedra e provoca uma faísca, pois a emoção é a principal fonte de qualquer tomada de consciência. Olha que frase bonita, né, que Carl Gustav Jung traz para a gente, quando ele destaca justamente a emoção como um momento em que o aço encontra a pedra, né? Então, nesse momento, muitas vezes, em que faísca é essa? Que faísca é essa que é gerada no nosso corpo, no momento em que nós vivenciamos uma experiência emocional? Então, essa experiência emocional e as emoções, elas se caracterizam realmente como uma fonte essencial para que cada um de nós possa ter essa tomada de consciência, né, de quem somos, o que sentimos, como sentimos e qual a influência que o meio está trazendo também para esta consciência do que eu estou sentindo, que é essa emoção, essa faísca que vai, né, emergindo diante das experiências que eu vou vivendo. Bem, é interessante iniciar essa videoaula também falando um pouco sobre o significado de emoção, né? Do ponto de vista da expressão emoção, a partir do latim, que é ex movere ou emovere, ela é um movimento para fora, colocar em movimento. Então, que movimento para fora é esse? Esse movimento para fora, colocar em movimento, está muito associado a uma questão muito interessante relacionada às emoções, porque as emoções elas se caracterizam como manifestações físicas. Toda a nossa emoção ela é uma manifestação física, e essa manifestação física ela vai gerar em mim uma percepção de que algo está acontecendo, tá? Ou no ambiente externo ou no meu espaço mental, no meu espaço mental que é justamente, né, na minha mente. Então, nesse momento, eu preciso ter consciência do que essa manifestação física ela está provocando em mim. Tudo vai depender justamente da natureza dessa emoção. E aí a emoção, ela também é um processo, tá? Do ponto de vista é, experiencial, na medida em que ela, de certa forma, é um tipo particular de valoração automática que é muitas vezes também influenciada por nosso passado evolutivo, por nosso passado pessoal, no qual sentimos que está ocorrendo algo importante em nosso bem-estar e, consequentemente, isso gera uma série de mudanças, sejam elas fisiológicas, ou seja, no nosso corpo, ou em condutas, né, emocionais que começam a ser vivenciadas na situação. Essas condutas elas vão estar ligadas ao que eu estou sentindo, né, o que é que essa emoção está provocando em mim. E é importante também, né, trazer para vocês que a experiência emocional de cada um de nós ela é única. Ela pode ser percebida de formas diferentes. Então é muito importante eu desenvolver essa capacidade de perceber o que é que essa experiência emocional que eu estou vivendo nesse momento, seja uma experiência emocional de alegria, seja uma experiência emocional de tristeza, seja uma experiência emocional de medo, tá? Seja uma experiência emocional de raiva, seja uma experiência emocional de surpresa ou de nojo, ou seja, essas emoções básicas que vão surgindo automaticamente, né, diante de um processo de que eu vou vivendo, né, de que eu vou sendo colocado em movimento biologicamente, né, e do ponto de vista das sensações que eu vou ter em função dessas vivências, isso é muito importante e isso é muito peculiar e muito singular de cada um. Então, por isso é que na trama das emoções a gente sempre destaca a necessidade da gente não julgar, porque muitas vezes eu até quero julgar a emoção do outro pelo que eu estou sentindo, mas a emoção que está sendo sentida pelo outro é a emoção do outro. Se eu já senti essa emoção, certamente eu vou ter mais capacidade de entender, mais capacidade de me colocar no lugar deles e buscar realmente
perceber o que é que ele pode estar sentindo, ou seja, eu vou ter uma capacidade de desenvolver uma empatia maior com essa pessoa. Mas é muito importante ter essa percepção de que uma emoção, ela é uma experiência emocional única. Bem, existem vários estados emocionais, tá? Esses estados emocionais que fazem parte da nossa vida, são emoções, são sentimentos, são humores, são temperamentos. Então, eu achei interessante trazer essa referência aqui para vocês, justamente para entender primeiro que a emoção é sempre uma reação que nosso organismo traz de curta duração, tá? E ela tem um objeto de foco muito definido, tá? Então, essa é uma perspectiva importante. Quando nós vamos para os sentimentos, a gente percebe que os sentimentos eles já se relacionam à interpretação subjetiva que cada um de nós realiza da situação. E isso vai reforçar o meu afeto em relação a algum objeto ou às categorias temáticas relacionadas a eles, como a alegria, a raiva, a tristeza, a surpresa, o medo ou a aversão, que eu vou atribuir a essas emoções que eu estou sentindo a partir de interpretações cognitivas, tá? Então é importante a gente perceber muito isso, né? E enquanto a emoção ela é mais de curta duração, tá? Os sentimentos eles podem ter uma duração maior. Já o humor, tá? O meu humor ele pode se estender a minutos, dias, tá? Com um objeto muito difuso, assim, de buscar compreender, de buscar entender o que é que está causando, o que é que está provocando esse humor. E o meu temperamento, ele também é bem mais duradouro, né? Porque ele se relaciona à minha personalidade e ele vai se ajustando a um comportamento específico. Então, os temperamentos, eles muitas vezes precisam ser identificados, caracterizados, porque eles vão justamente delimitar de forma muito clara os comportamentos que cada um de nós tem diante de determinadas situações, né? Diante de determinadas experiências que nós vivenciamos. E aí, como é que nós aprendemos a regular as nossas emoções? Então, primeiro eu desperto a consciência emocional, né? Ou seja, eu estou percebendo essa emoção no meu corpo, eu estou percebendo essa emoção, tá? A partir de eventos externos ou da minha própria mente, mas como é que eu vou regular essas emoções? Então, é importante a gente entender um pouco como é que funciona esses sistemas que nós temos, né? O primeiro deles é o sistema de ameaça, é o sistema de ou proteção. Basicamente, eu digo sempre, né, que a gente vive com um sistema de ameaça ou proteção ligado constantemente. A gente vive isso em função da insegurança social, a gente vive isso pela influência do contexto social que nós vivenciamos. E aí, basicamente, quando esse sistema ele está presente, eu percebo os perigos potenciais do ambiente e eu vou ativando as minhas emoções. E aí, muitas vezes, essas emoções, como a ansiedade, a ira, a indignação e o nojo, eles vão surgindo, né? Basicamente, a função do sistema de ameaça ou de proteção, ele deveria ser um sistema de atuação rápida, porque o objetivo dele é assegurar a minha sobrevivência, tá? Mas muitas vezes, né, com a influência do sistema social, a gente vê, por exemplo, que né, a ansiedade ela é um problema muito mais comum dentro da sociedade e, particularmente, isso tem a ver um pouco, como eu comentei, desse contexto social em que a gente vive uma insegurança constante, uma ameaça constante, então a gente mantém esse sistema sempre ativado, tá? E a pergunta central nesse sistema, eu estou em perigo? Então eu vou correr, eu vou lutar, ou eu vou me fazer de morto, né? Mas muitas vezes as pessoas podem não estar dentro de um perigo real, tá? Mas elas podem viver, tá? Essas emoções, porque esse sistema ele está ligado. O sistema de impulso, tá? Ele vai regular as minhas emoções e as minhas motivações que estão relacionadas com a busca de recursos importantes, tá? Por exemplo, eu quero me alimentar, eu quero encontrar um lugar seguro, então esse sistema ele vai me impulsionar para buscar o quê? A minha satisfação,
dos meus desejos, das minhas necessidades, sejam elas materiais ou imateriais, como a autoestima, o status ou a competitividade. Então, o sistema de impulso ele vai estar aí presente na minha vida com esse propósito. E aí, basicamente, a pergunta central, o que é que você está esperando? Isso não estará lá para sempre, então vamos lá, vamos buscar, né? Vamos alcançar. E aí nós temos o sistema de calma, o sistema de afiliação. Esse sistema, ele está mais relacionado com as qualidades emocionais, com as sensações que eu vivo de segurança, de alegria. E aí, basicamente, ele não está relacionado apenas com ausência de risco, mas também com o surgimento de sensações agradáveis, gentis e bem-estar. Ou seja, eu posso buscar ativar esses sistemas quando eu estou com pessoas queridas, mas eu também posso ativar o meu sistema de calma e de afiliação a partir de práticas de mindfulness, tá? Ou a partir de práticas que possam gerar, né, sensações de bem-estar, tá? Então, esse sistema ele ajuda a regular o sistema de ameaça e o de impulso, ou seja, o nosso sistema de calma ele vai, né, regular o meu sistema de ameaça e o meu sistema de impulso. E aí a pergunta central é: o que é que eu devo fazer nesse momento? Então a resposta é relaxar, desfrutar e se conectar. Tá tudo bem. Então, mas desenvolver isso não é um processo fácil. Por isso que as práticas de mindfulness, gradativamente, elas podem te ajudar a ativar esse sistema de calma e a lidar melhor com o sistema de ameaça, de proteção e de impulso, tá? Bem, se a gente fosse pensar numa playlist de emoções, e aí eu vou fazer essa pergunta para vocês agora, né? Da mesma forma que você utiliza uma plataforma de música para montar uma playlist, faça uma lista de 6 emoções que você vive na maior parte do tempo. Eu vou deixar aí por 20 segundos vocês refletirem sobre essa lista, né, e anotarem aí no papel ou no próprio celular essa lista aí das 6 emoções. E aí, né, conseguiram definir essa lista aí das 6 emoções? Quais são elas? Né? Será que elas estão presentes na sua vida na maior parte do tempo? Será que você não conseguiu chegar nas 6? Será que foram menos emoções? Mas tudo bem, né? A gente pode ir melhorando esse autoconhecimento da nossa playlist das emoções. E aí eu vou trazer para vocês assim, quais são as emoções básicas ou as emoções primárias? O Paul Ekman, num estudo realizado na década de 1970, a partir basicamente, né, dele ir a vários lugares do mundo apresentar imagens com as pessoas, né, expressando na sua face várias expressões mesmo faciais diferentes. Ele perguntou às pessoas, né, que emoção é essa? E aí, né, as 6 emoções identificadas por eles mais comuns foram a raiva, o medo, o desgosto, a alegria, a tristeza e a surpresa, tá? Então, essas foram aí, tá? As 6 emoções básicas que ele definiu. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo e trazer René Descartes, de 1649, que ele também trouxe 6 emoções: a admiração, que pode ser a surpresa, o amor, o ódio, a alegria, a tristeza e o desejo. E aí a gente vê basicamente, né, que algumas das emoções indicadas por René Descartes também foram identificadas por Paul Ekman, ou seja, essas emoções básicas elas vão aí se manifestando, vão sendo expressas pelas pessoas ao longo do tempo, tá? Porque elas são básicas, elas são essenciais para nossa vida. E aí, por que é importante conviver melhor com as nossas emoções? Então, eu trouxe 3 aspectos aqui para reflexão de vocês. O primeiro deles é que quando as emoções elas não são bem gerenciadas,
elas podem trazer efeitos negativos para a nossa saúde mental e nossa saúde física. Então, daí a importância de cada um de nós desenvolver competências socioemocionais, como a autoconsciência emocional, porque a autoconsciência emocional ela vai me dar condições de reconhecer, de perceber as emoções que eu estou sentindo e a partir daí desenvolver a minha capacidade, que também é uma outra competência socioemocional, de regulação emocional. Então eu tenho que aprender a regular as minhas emoções e aprendendo a regulá-las eu vou conseguir gerenciá-las melhor. As emoções de raiva, por exemplo, mal orientadas, elas podem trazer problemas cardíacos. Então, muitas vezes as pessoas desenvolvem problemas cardíacos e não sabem essa origem. Mas são pessoas né, que acumularam aí ao longo da vida as emoções de raiva, de mágoa, e essas emoções elas foram aí trazendo esses problemas, né? Então, emoções de mágoa, por exemplo, também podem colaborar para o desenvolvimento de alguns cânceres. Então, é interessante a gente tentar realmente, né, gerenciar essas emoções, buscar realmente, né, lidar melhor com elas, para que a gente não possa basicamente, né, nos autoalimentar com elas de uma maneira mais introspectiva, sabendo que todas elas terão efeito no nosso corpo físico e poderão desencadear doenças. Quando aprendemos a manejar as emoções, ou seja, a gerenciar essas emoções, cada um de nós tem mais chance de ter uma vida mais saudável, ter uma vida mais longa e principalmente de cultivar relações sociais enriquecedoras. E aí olha como é interessante, né? A autoconsciência emocional e a regulação emocional vai me dar condições de trabalhar melhor o quê? De trabalhar melhor a minha consciência social, que é a minha capacidade de perceber as emoções das outras pessoas, e isso pode também colaborar para que eu possa cultivar relações sociais mais enriquecedoras. E aí, diante de uma experiência emocional, qual é a sua reação? Então, ou seja, refletir sobre isso é importante, né? Quando eu estou diante de uma experiência que provoca uma reação emocional, uma emoção, que reação eu tenho? Então, o que acontece é que geralmente muitas pessoas elas acabam evitando aquilo que é desagradável ou que as faz sofrerem e consequentemente elas buscam aquilo que consideram mais positivo. E com isso o que é que acontece? Essas pessoas passam a muitas vezes vivenciar um processo que nós chamamos de evitação emocional, tá? Ou seja, passam a terem a dificuldade de expressar essas emoções porque elas basicamente elas, né, preferem não expressá-las e isso ao longo do tempo pode causar um problema muito sério porque as pessoas podem começar a desenvolver o que nós chamamos de praticar o que nós chamamos de dissonância emocional, que é basicamente eu sentir uma emoção e eu expressar outra. Então, quando eu vivo muitos problemas de dissonância emocional, isso ao longo do tempo traz dificuldades e traz problemas de saúde mental. E esses problemas foram criados, foram provocados muitas vezes por essa, né, atitude, por esse comportamento de evitação emocional e também, né, de dissonância emocional, de basicamente viver uma emoção e expressar outra, tá? E é possível evitar, é possível controlar, é possível fugir de um acontecimento externo, basicamente, isso é natural, mas é impossível evitar acontecimentos interiores, como pensamentos e como emoções. Então, por isso, a trama das emoções, ela tem esse propósito de ajudar cada um a vivenciar melhor as suas emoções e, consequentemente, também a gerenciar melhor os pensamentos, como nós vamos conversar na quarta semana da trama das emoções. Basicamente, também, o que nós pretendemos abordar é de como é que a atenção plena ela colabora com a gestão das emoções. Primeiro, ela auxilia a conviver melhor com as nossas emoções e também com as emoções dos outros. Isso é um processo importante, porque ela vai nos conectar com o momento presente, com aqui e agora, vai despertar mais uma consciência ativa, também vai potencializar o meu modo ser, e esse modo ser ele vai justamente, né, promover essa conexão melhor com esse aqui e agora, vai ajudar a mudar a relação com as emoções, ou seja,
eu não vou mudar as minhas emoções, eu vou mudar a minha relação com elas. E aí, como eu vou mudar uma relação com elas, eu vou criar um caminho diferente, um caminho mais harmonioso, mais rico e pleno de sentido, porque eu vou entendê-las, eu vou percebê-las, eu vou senti-las e eu vou gerenciá-las de uma forma diferente. E também trabalharam uma coisa importante, que é a aceitação. A autoaceitação ela é fundamental. A partir do momento em que eu observo melhor o que eu estou sentindo, as minhas sensações físicas, os meus pensamentos desagradáveis, sem tentar expulsá-los ou suprimi-los da minha mente, eu vou conseguir aceitá-los melhor. E ao conseguir aceitá-los melhor, eu vou ter uma capacidade melhor de lidar com eles, de gerenciá-los, e isso pode melhorar o meu bem-estar, pode melhorar também o meu equilíbrio emocional e, consequentemente, eu vou aprendendo a gerenciar melhor as minhas emoções. E aí eu gostaria de finalizar essa videoaula com uma frase de Aristóteles, que ele diz que educar a mente sem educar o coração não é educação em absoluto. Então, aqui ele está dizendo para a gente, muitas vezes, assim, ó, vai investir em educação, vai investir em conhecimento intelectual, mas também invista no seu autoconhecimento, invista no seu coração, nos seus sentimentos, tá? E por fim, uma frase de Freud, que eu acho muito legal, porque ele traz para a gente o seguinte, que as emoções não expressas, elas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem das piores formas mais tarde. Então, é muito importante a gente não guardar, a gente não enterrar muitas vezes determinadas emoções que a gente está sentindo, determinados sentimentos, tá? Que podem trazer para a gente, gerar emoções que vão, né, nos deixar tristes, que vão nos deixar chateados, que vão nos deixar amargurados, tá? E cultivar essa transformação para que mais tarde essas emoções elas não venham se expressar de uma forma mais, vamos dizer assim, mais complexa para a gente, na medida em que eu posso começar a desenvolver problemas de saúde sem, né, uma identificação clara do como eu desenvolvi, e basicamente a resposta está justamente nessas emoções que eu não aprendi a gerenciar. Então, nos encontramos na próxima videoaula da Trama das Emoções, tá? Eu espero que ela possa ter trazido para você aí um pouco mais de conhecimento e de entendimento sobre as suas emoções e principalmente sobre as emoções básicas, que é o foco dessa videoaula. Tá ok, gente? Então, muito obrigado e até a próxima videoaula.